A Bíblia fala de uma mulher a qual servia numa casa como escrava, e o Senhor chama Abraão agora e manda ele sair da sua terra, da sua parentela, e o Senhor manda ele ir para um lugar qual Abraão não conhecia. E ali, estando ali numa terra qual o Senhor preparou para ele, Sara, sua esposa, tinha uma serva chamada Agar. E a Bíblia diz que Sara não tinha filhos com Abraão. E ali, o Senhor faz uma visita para Abraão, para Sara. E numa dessas visitas, o Senhor usa os seus anjos para dizer que no tempo determinado, Abraão seria pai de um filho. Ali Sara estava escondida e ela viu, e ela riu porque ela duvidou, que a Bíblia diz que ela já era avançada em idade. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor fala algo para nós, Ele cumpre. E ali no tempo determinado, passou-se um tempo e Sara não engravidava. Aí ela chega para Abraão e fala assim: olha, nós temos a serva Agar. E eu quero que você vai ficar com ela, porque através dela te darei o filho que você tanto espera. E ali Sara se adiantou, passou à frente de Deus, ofereceu a tua serva para Abraão, e ali Agar ficou grávida de Abraão e teve um filho chamado Ismael. Ali uma casa que tinha harmonia, de repente agora Agar se acha, melhor do que Sara. E ali ela começa agora a desprezar a sua senhora. Ela olha agora para Sara, como quem diz: agora eu estou grávida e você não está. E a Bíblia diz que o tempo passa, Sara já começa a ficar triste. Por quê, igreja? Porque Sara foi a culpada daquela situação. Ali ela entrega sua serva para o esposo, e quando ela vê a serva dela grávida, e agora os olhares de Abraão para aquela mulher, vendo a barriga crescer, aquela mulher agora se enche de orgulho, de soberba, e começa a desprezar a Sara. Mas o Senhor tinha feito uma promessa para ela. Às vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus. Às vezes nós passamos à frente do Senhor achando que o jeito que eu vou dar vai resolver a minha situação. E ali quando Ismael nasce, Ismael vai crescendo, se cumpre o tempo determinado pelo Senhor e Sara engravida. Agora ali, as situações agora são invertidas. Porque o mesmo sentimento que Agar teve, agora Sara teve. Sara agora começa a ficar orgulhosa, porque ela sabia que o Senhor cumpriu na vida dela o que Ele tinha prometido. Então não precisaria ela ter se adiantado, dado um jeitinho, para que a forma que ela fez causasse dor e sofrimento na vida dela. Quando Isaac nasce, a Bíblia diz que Isaac ele cresce, e ali de repente Sara olha, aí de ambos os lados já gera ciúme. Porque é assim na nossa vida, é assim na nossa casa, não é verdade? Quando você tem um filho, tudo é para ele. Mas quando vem dois, o negócio já fica difícil, Porque gera ciúme. Minha mãe gosta mais dele, meu pai gosta mais dele, gera uma situação. E ali, de repente, aquela situação começa ali a piorar, e Sara agora chega para Abraão e diz a ele: eu quero que você manda essa serva embora. Abraão, sentindo uma dor, porque ele também era pai de Ismael, Embora Ismael não nasceu do seu casamento, mas existia um filho, então existia ali uma família, Existia uma família meio coisa, mas o Senhor estava ali. E ali, quando ela fala para ele: despede Agar, ele se entristece, mas ele obedece, porque o Senhor fala para ele: obedeça, faz tudo o que Sara está mandando. Por quê? Porque no deserto também o Senhor iria cuidar de Agar. E ali ele vai e despede ela somente com o odre de água e um pedaço de pão. E ela pega o teu filho e vai, aleluia. Ela vai para o deserto e ela fica ali com seu filho. Aí começa a andar, a água acaba, o pão acaba. E em determinado lugar ela senta e fica ali esperando somente a morte. Devido à situação que ela estava vivendo. Ela não enxergou que ali estava uma fonte de água, porque quando o Senhor quer, Ele faz água brotar em pleno deserto. Ele faz água brotar da pedra. Somente para provar para mim e para você que Ele é
nossas vidas. E aí de repente ela abre os olhos e ela vê, né, aquela fonte jorrando. Enquanto o seu filho chorava, a Bíblia diz que o Senhor escutou o gemido e o choro de Ismael. O que eu quero dizer nessa palavra aqui para mim e para você? Em meio à situação difícil, em meio à atitude que eu e você tomamos, muitas vezes não é a melhor atitude que o Senhor quer que nós tomamos. Mas às vezes, devido a situações, devido a algumas dificuldades, nós passamos à frente do nosso Pai, achando que vamos resolver, e aí começamos a sentir agora o peso daquela responsabilidade. Uma atitude errada nos leva à derrota. Uma atitude certa nos leva à vitória. E ali o Senhor começa agora a fazer algo na vida de Agar, mudar um pouco a história dela. Porque no deserto o Senhor chega para ela e fala para ela: levanta o seu filho e segura ele forte, porque eu também vou fazer dele uma grande nação. Deus tem um propósito em qualquer que seja a nossa situação. Não pense você que a sua situação está perdida. Como a pastora Magna disse aqui, né, eu também tenho graveto, né? Muitos aqui têm. Por quê? Porque ainda não estão como nós queremos. Mas eu aprendo que mesmo na rebeldia, mesmo nas situações difíceis, o Senhor, Ele se coloca na brecha porque Ele tem um propósito. Ele não deixou que Agar morresse ali. E eu louvo a Deus também porque, independente da crise causada no meu e no seu lar, nós temos que glorificar a Deus pela nossa família. Sara não precisava passar por aquilo, mas o mesmo que ela passou, ela fez com Agar. Mas o mesmo Deus que cuidou dela, o mesmo Deus que presenteou ela na velhice com o filho, foi o mesmo Deus que cuidou de Agar e de Ismael. E aqui, eu vejo aqui também uma crise gerada na vida de Ana com Eucana. Ana tinha tudo a seu favor, ela só não gerava. Eu aprendi que o Senhor deixou Ana na espera, porque enquanto ela estava esperando o milagre acontecer, o Senhor estava preparando ela, porque não seria qualquer milagre, seria o milagre. E naquela espera ela passou por afronta, por humilhações, por decepções, por dores, mas em nenhum momento ela negou a sua fé, ela negou Jesus. Todo ano ela subia com seu esposo para adorar o Senhor, mas um dia Ana chegou diante do Senhor diferente. Tamanha era a dor, tamanha era a amargura que ela sentia. Ela se ajoelhou e ela começou somente com seus lábios a falar com o Senhor. Ali ela fez um voto com o Senhor. Ela vivia frente a frente com uma mulher que em todo o tempo a irritava. Eu não sei qual a dificuldade que você está tendo nessa noite. De repente você passou por essas portas com uma dificuldade no seu lar. De repente você está vivendo uma situação que aos olhos da sociedade é impossível de viver. Mas o Senhor é Deus para mudar o quadro. Porque Ana, quando ela se colocou diante do Senhor, a Bíblia diz que ela orou com amargura de alma. Ela tocou o coração do Senhor. E ali ela fez um voto com o Senhor e ela desceu e foi para casa. O semblante dela já não era mais triste, né? E ali a Bíblia diz que ela conheceu Eucana e o Senhor a surpreendeu com o filho. Aleluia. Ali ela gera Samuel para a glória de Deus. Há uma diferença quando nós geramos algo para nós, quando nós fazemos algo para nós, para a nossa glória. E há uma diferença quando eu e você fazemos algo para o Senhor. Porque Samuel foi gerado muito debaixo de muita oração. Samuel foi gerado debaixo de muita humilhação. Mas ela perseverou. E por ela perseverar, por ela tocar o Senhor de uma forma diferente, Deus deu vitória para Ana. Talvez você já está cansado de orar por alguma causa. Eu quero dizer para você que em todo lar existe alguém que nos causa mais dor. Não é assim, Deus? Toda família tem alguém, se tiver mais de um filho então, que nos causa dor, nos causa sofrimento, né? Nos causa insônia, madrugadas em claro. Mas mesmo assim, é sua família, é minha família e o Senhor nos ensina a amar. Não importa a crise que está.
Eu tenho aprendido nesses últimos anos, sofrendo, que eu tenho que mostrar quem eu sou. Não é na igreja, não é na rua, mas é dentro da minha casa. Porque não adianta eu estar aqui pregando, saltando, entregando visão e revelação, se dentro do meu lar eu não exerço o papel de mãe e de serva do Senhor. Então eu louvei a Deus porque Ana tocou o coração de Deus. E uma situação que gerou para ela dor, humilhação, afronta, desprezo da sua rival. Agora o Senhor muda o cativeiro de Ana. Ele muda a história dela. E aquela causa que causou tanta dor, agora causa alegria para Ana. Agora causa fortalecimento na vida dela. Porque a Bíblia diz que Penina teve vários filhos. Ana teve um, ela devolveu ao Senhor, ela cumpriu o seu voto. E quando Samuel vai crescendo no templo, o Senhor começa agora a tratar com Samuel, porque Samuel era dele. Agora o Senhor surpreende a Ana com mais 5 filhos. Porque o primeiro filho dela foi gerado para o Senhor. Mas o 5 agora era dela. Talvez nessa noite você tenha falado para o Senhor, até quando eu vou viver dessa situação? Até quando eu vou olhar para a minha família e ver sempre uma ovelha negra? É que assim que dizem, né? Mas eu quero dizer para você que o seu filho, a sua filha, ele não é ovelha negra. Ele é o seu filho, saiu do seu ventre. Ele é amado, ele é amada do Senhor. E eu louvei a Deus porque em todo o tempo que a Bíblia fala sobre a humilhação de Ana, mas a Bíblia diz que Eucana amava. Ele tinha lá, sua concubina, mas ele amava Ana. Por quê? Porque Ana era sua esposa. Mas o Senhor estava preparando o milagre de Ana. Porque todos iam ver quem era Samuel. E para que ele foi gerado. E para que ele foi chamado pelo Senhor. Nessa noite. Talvez aquilo que nos causa dor hoje, amanhã causará alegria nas nossas vidas. Amanhã causará impacto para quem está do nosso lado. Pô, mas quem diria que hoje ia ser uma missionária, uma pastora? Quem diria que hoje ia ser um missionário, um evangelista, um pastor? Porque Deus faz assim. Deus pega as coisas loucas. Deus pega aquelas coisas que não são para confundir o homem na terra. Então saiba disso, que nada está perdido. Agora, irmãos, eu fico olhando aqui, lá em 2 Reis. Você vai ver uma família totalmente diferente. Família em crise, o seu esposo morre, né? E aquela viúva agora com seus 2 filhos a ponto de perdê-los. Eu estou fazendo uma junção porque foi assim que Deus me deu. Glória a Deus. E ali, ela pega os seus filhos agora porque o seu esposo morre, mas ela vai à pessoa certa e fala com ele: o meu esposo servia junto contigo. O meu esposo morreu, agora eu tenho só 2 filhos. E os credores estão batendo na minha porta para levar os meus filhos como escravo. E Eliseu chega para ela e fala: o que você tem em casa? Ela diz para ele: eu não tenho nada, somente uma botija de azeite. Aí ele fala para ela: então vai para a tua casa. Pega essa botija de azeite, procura os vasos da vizinhança e entra para o teu quarto, você e tua família, os seus filhos, e ali começa a deitar o azeite nesses vasos. Glória a Deus. Família unida, independente da crise. Porque quando nós conseguimos colocar a nossa família em união, quando nós conseguimos dobrar o nosso joelho pela nossa família, o vento pode soprar. Eu falo para o meu esposo assim: para jogar pedra já tem muita gente, mas nós temos que amar. Glória a Deus. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus não me gerou, Deus não gerou no meu ventre para mim virar e falar assim: eu não quero mais, você não é mais minha filha. Deus te deu um filho para você cuidar. Deus te deu uma filha para você cuidar. A Bíblia diz que, independente da crise, aquela mulher pega agora os seus filhos, começa agora a pedir vaso emprestado. E ali ela entra para o quarto, ela obedece o que o profeta falou.
E ela começa a deitar agora o azeite naqueles vasos. De repente, as vasilhas acabaram. Era só uma botijinha, não era, igreja? Mas o Senhor multiplicou. Aleluia. Aí quando os vasos acabaram, o azeite parou. Independente da sua crise, o Senhor tem visto de lá o que você tem em casa que pode ser usado. Você ainda tem 2 joelhos que você pode dobrar o joelho e orar. Você tem a sua boca que você pode abrir e interceder. Porque o Senhor nos chamou, irmão, e nos chamou para a batalha. A nossa casa, independente de situações difíceis que às vezes formam, ou nós mesmos criamos situações difíceis, o Senhor é fiel para nos dar vitória. E uma história também que era de escassez. Uma história que era de dor, de sofrimento e de desespero. Porque nenhuma mãe quer ver os seus filhos sendo tirados de nós. Agora, a história também mudou. Porque naquela mesma vizinhança ali, contemplaram o milagre do Senhor na vida daquela viúva. E assim vai ser comigo e contigo. Na vizinhança vão ver o que Deus vai fazer. Vou olhar para você e vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena porque Deus ele é fiel. Ontem, irmãos, eu fiquei aqui maravilhado. Isso aqui lotou, né? Porque Deus tem honrado os eventos da sua casa. E houve 4 almas se renderam aos pés do Senhor, renovando a aliança. E uma dessas almas foi a nossa jovem Gabi, né? Eu imagino a alegria da mãe, né? O nosso pastor tem orado por ela, ele tem Gabi como filha, né? Gabi veio para cá pequenininha, embora sempre foi grande, mas ela é pequenininha, tem várias fotos dela lá. E ontem, quando foi passado o microfone para mim, o senhor falou assim comigo, faça o apelo. E eu fiz o apelo, eu já ia desistir, o senhor falou, insista. E ali Deus começou a trabalhar. Aqui está a Gabi. Eu quero creio que Eremita orava por ela. Né? Por quê? Porque é o nosso dever interceder. Porque nós estamos vivendo hoje tempos difíceis. Irmãos, quando o Senhor chama Noé e fala para ele, entra tu e a tua família na arca. O Senhor não queria que Noé entrasse na arca sozinho. O Senhor não quer que eu e você deixemos ninguém para trás. Principalmente nossos filhos. Noé chega para os filhos e fala. E eles obedecem. E eu louvo a Deus porque o Senhor faz desta forma. Às vezes tu olha para a situação e fala, Senhor, não tem mais jeito. Ou então uma situação que te deixa envergonhado. E você fica assim, Senhor, como eu vou fazer agora como serva de Deus? Não se preocupe, porque o Senhor te conhece. O seu vizinho pode falar mal de você e de mim. E é filha de pastores. Mas eu confio no Deus que eu sirvo. E eu quero crer e tomar posse da palavra que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele escolheu. Ele chega para aquele povo e fala, agora é com vocês. Escolha a quem vocês querem servir. Porque eu já decidi que eu e a minha casa servirei ao Senhor. Recebe isso, igreja. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Porque o Senhor, quando Ele vier arrebatar a igreja, Ele não quer que ninguém fique para trás. Porque vai ser muito duro para uma mãe saber que um filho desceu à sepultura sem Jesus. E vai ser duro para o filho também saber que a mãe ou o pai desceu à sepultura sem Jesus. Mas nessa noite eu aprendo que essa família venceu a crise porque estava unida. A diferença é como eu e você tem se comportado em meio às tribulações. Como nós temos nos comportado como servos de Deus, em meio às lutas que têm aparecido na minha e na tua vida, na minha casa e na sua casa. Porque quando tudo vai bem é ótimo, mas o Senhor quer ver como nós vamos nos comportar quando o vento soprar, que você olhar para a sua casa e ver tudo desmoronando. Como que nós vamos reagir? É neste momento que vai fazer toda a diferença. Amém, igreja? Será que nós, quando a crise bate, quando a dificuldade bate, quando
A surpresa vem, porque eu costumo dizer que a gente conhece o filho do portão para dentro. Como que nós temos nos comportado? Será que nós temos falado com a pessoa certa? Porque falar com Deus é o melhor. Porque quando você fala, quando eu falo, eu entrego e confio no Senhor. Senhor está. Eu me lembro, irmão, quando meu irmão foi parar no cárcere. Eu me lembro que quando a minha sogra estava viva, era uma mulher de oração, eu tive o prazer de conhecê-la. Ela orava por mim, pelo meu esposo, eu creio que todo dia. A minha mãe também orava por nós todo dia. Porque se tem um joelho que não se cansa de orar, é o joelho de uma mãe. E ali, de repente, o Senhor tira a minha mãe. Minha mãe orava muito pelo meu irmão. E ali, um ano que minha mãe morre, meu irmão vai parar no cárcere. Depois de ter passado por um câncer, não quis Jesus. Aí foi parar no cárcere. Eu fiquei triste demais, amargurado. O Senhor não permitiu que eu fosse visitá-lo em 5 anos que ele ficou no cárcere. Uma vez eu fui até a Bahia, fiz a minha carteirinha, preste atenção. E o Senhor não permitiu eu chegar naquele presídio. Eu fiquei muito mal, eu fui, adiantei a passagem. Talvez você não entenda as coisas de Deus, eu estava muito bem, já tinha pregado em várias igrejas. E de repente ainda tinha mais 4 dias para me ficar. Me deu um negócio, eu fiz um reboliço, eu fui na rodoviária, adiantei minha passagem e vim embora. E ao chegar aqui eu fui chorar porque eu não fui visitar meu irmão. E Deus usou uma irmã e disse para mim assim: espera uma ligação. Tu vai receber um telefonema que vai acalmar o teu coração. E quando eu cheguei no Rio, 1 semana depois, meu irmão liga do presídio. Ele não, né? A assistente social ligou, e ele ligou chamada de vídeo e nós conversamos. E ele falou o que aconteceu, porque Deus não permitiu eu chegar até ele. Mas em 5 anos que meu irmão ficou lá, nós estávamos orando por ele. Porque eu disse: Senhor, embora eu estou longe, agora ele é minha responsabilidade. O meu joelho não pode parar de orar por ele. E lá Deus fez a obra. Ele aceitou Jesus, ele se batizou. E um analfabeto agora ele lê, porque ele aprendeu a ler a Bíblia dentro do presídio. Mas eu estava daqui orando por ele. Meu esposo estava orando por ele. Família, independente de quem seja, não abandone. Saiba disso. Porque nós muitas vezes, como família que o Senhor nos escolheu, porque aqui é uma família. A igreja é uma família. Quando o Senhor estava lá, no meio daqueles conversando, e alguém chegou: Senhor, está aí os seus irmãos, a sua mãe, o que ele disse? Os meus irmãos é quem faz a vontade do meu Pai. Então aqui nós estamos em família. Então quando o seu irmão te maltratar, pisar no seu calo, não o abandone. Pense que você também já fez. E o Senhor em todo o tempo está te perdoando e me perdoando. Então nós temos que exercer o sacerdócio que está na nossa mão. O Senhor, ele não abandona. A Bíblia diz que ele chama Noé e fala assim, ó, ele simplesmente, como ele observava lá e via que Noé era justo, ele poderia fazer: Noé, entra você na arca. Mas que graça ia ter Noé ficar numa arca sozinho, com seus filhos, sabendo que ia ser engolido pelo dilúvio. O Senhor falou com ele: entra tu e tua família. Glória. E para encerrar, uma mulher aos olhos da sociedade totalmente incapaz de entrar no reino. Não é assim que a gente olha para a pessoa que está no mundão, né? Para essas pessoas aí que não querem Jesus, nós queremos condenar. Mas a Bíblia fala de uma mulher, a história dela é muito linda, não vou entrar em detalhe profundo, mas a Bíblia fala de uma mulher chamada Raabe, a qual ela foi instrumento na mão do Senhor, a qual ela foi também fez parte de uma conquista da terra prometida. Simplesmente por esconder os servos de Deus, a qual foi observar aquela terra. Raabe colocou em risco a sua vida somente para esconder servos de Deus ali. E através dessa atitude dela, o Senhor alcançou Raabe e toda a sua família. Porque quando ela tem uma conversa com aqueles homens, ela fala: eu me escondi vocês, vocês vão voltar para o seu acampamento salvo, né?
em segurança, mas eu quero dizer, eu já sei o que vai acontecer, porque eu tenho ouvido falar desse Jesus, eu tenho ouvido falar o que ele já tem feito, e ele vai chegar aqui, e quando vier para destruir esta cidade, eu quero dizer que eu e a minha família tem que ser poupada. Ela não esqueceu da sua família. Talvez Raabe, devido à situação que ela era, sua profissão, talvez aos olhos da família ela não prestava, não é assim? Com certeza. Mas na hora dela ser socorrida, ela não esqueceu os seus. Ela falou, eu quero eu e toda a minha família. E assim foi feito. Porque quando vieram para destruir a cidade, eles tiveram uma ordem. Tira Raabe, tira o pai, tira tudo que pertence a ela. Porque assim foi dito. Nessa noite eu quero dizer para você, a sua causa não está perdida. O seu filho pode estar onde ele estiver, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, não importa. O Senhor é Deus que vai lá e muda a história. Porque a Bíblia diz que Ele é Pai. E como Pai, Ele tem prazer em nos abençoar. Amém, igreja? Então chega na sua casa e chega e profetiza. Senhor, a minha família é tua. A minha família é do céu. Independente, não importa como está a sua família. Não importa a luta, a crise que você esteja atravessando. Fala, Senhor, meu filho é teu, a minha filha é tua, a minha mãe, meu irmão, não importa. Profetiza, porque você vai ver o que Deus vai fazer. E aqueles que, muitas vezes o nosso faz coisas que nos desagrada, nos entristece, nos envergonha, e tem sempre alguém que fala, viu, e é filho de pastor, é filho de missionário. Esses mesmos terão que aplaudir o que Deus vai fazer na minha e na tua vida, na minha família e na tua família, porque o Senhor tudo Ele vê, e na hora certa Ele vai dar a vitória. Foi assim na vida do Diácono Brian. Diácono Brian orou, quanto tempo ele orou pelos pais, né? E hoje estão aqui, ó, família. Então nessa noite toma posse. E eu quero chamar aqui na frente você que está aí com seu filho, né? O Jorge, Fabiano, o Brian. Você que está com seu esposo, missionário Rosane, irmão Pedro. Né? Você que está com sua família, vem aqui na frente, nós vamos orar. Vamos orar, porque muitas vezes passamos por situações e nós achamos que o que temos que fazer é virar as costas. É assim? Não é assim, igreja? Eu tenho que me afastar porque não dá. Mas eu quero dizer para você, vem cá. Eu quero dizer para você que família, a Bíblia diz, o Senhor chega para Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a nossa família é do Senhor, igreja. A nossa família pertence ao Senhor. Amém? Vem cá, pastor.